Paz do Senhor para todos. Vamos estar nesse novo trimestre comentando as lições, dessa revista que tem por título O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em primeiro e segundo livro de Samuel. Nós temos aqui na lição de número 1, título Conhecendo os dois livros de Samuel. Texto áureo que encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, o texto áureo, que diz assim: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Na verdade prática, temos nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Temos a nossa leitura diária, que tem por títulos em cada uma das passagens. A Bíblia, por ser inspirada por Deus, fala-nos a alma. Depois, Deus abençoa os homens e mulheres imperfeitos. Sempre há bênçãos para quem vai à casa de Deus. Não reajamos às provocações. Mantenhamos a fidelidade a Deus apesar da apostasia reinante. A obediência a Deus é a chave para o verdadeiro sucesso. A leitura bíblica em classe, que encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 1 a 8, né? Nossa revista aqui, a lição, ela tem os tópicos, né? O contexto histórico do livro, a autoria é sua data, a teologia nos livros de Samuel e Samuel, um divisor de águas. Notamos, irmãos, que aqui na introdução da lição, nós vemos que o escritor ele acabou por equivocar-se quanto à afirmação que ele faz aqui, pois no subtópico do primeiro tópico ele diz assim: a originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, assim como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Livro das Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã até o cativeiro babilônico. Primeiro, temos que entender aqui um pouco que é bem verdade que os livros de Samuel, Reis e Crônicas sempre formavam um. Mas para isso nós temos que entender uma coisa. A divisão do Antigo Testamento, né, é feita pela Torá, que inclui os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem os Nevins, né, que são subdivididos em profetas anteriores, como Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Aí tem a terceira parte, que é os Ketuvim, que estão subdivididos em três partes. Primeiro, livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Depois vem os Megilloth, que significa 5 rolos, que são eles Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esté. E depois vem os livros históricos, que são Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Temos que entender aqui uma coisa, que o escritor ele vai afirmar que os livros de Samuel vai fazer uma narrativa que vai tratar da entrada de Israel em Canaã até o cativeiro babilônico. Isso daí está completamente errado. Por quê? Porque o livro de Samuel, na verdade, vai fazer uma transição entre o que, como o povo estava no período dos juízes, né, até o início de uma monarquia, até porque nós vemos que lá no livro de Gênesis, né, Deus já havia prometido a Abraão, falado a ele, que da descendência dele iriam surgir reis. Então era do desejo de Deus que surgissem reis para governar Israel. Mas o fato no livro de Samuel é que ele vai mostrar que o povo fez uma opção
equivocada, uma opção precipitada que acarretou em desagrado a Deus, entendeu? E que o profeta Samuel ele vai contestar o povo. Quando o povo então escolhe a Saul, é levantado Saul para que governasse o povo. Na verdade, o povo queria um rei. E aí foi apresentado Saul e Samuel obedece à escolha do povo, né? Porque Samuel já tinha conversado com o Senhor. O Senhor então diz o seguinte: você faça a vontade dele, eles querem um rei, você vai dar um rei, escolhe aí alguém para reinar e fala-lhes os deveres do rei, como está descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 17. E assim Saul é levantado, ungido rei, e segue. Só que no decorrer da história, vai se descobrir em alguns episódios que Saul não estava preparado realmente para governar e que nem era da vontade de Deus que ele governasse. Deus apenas o permitiu. Então Deus corrige o erro do povo, levantando a Davi. Mas esse detalhe nós vamos ver em outras lições mais especificamente. Pois bem, o livro de Samuel, esses dois livros, o primeiro e o segundo, né, que na verdade formam um só livro no Antigo Testamento hebraico, levam o nome do profeta Samuel, tido em autoestima como um proeminente líder espiritual de Israel, pois foi Deus quem o usava para transmitir, né, as mensagens e realizar toda aquela obra, né, para o povo, né? Samuel era um homem muito respeitado, até porque o texto sagrado vai dizer que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra, né? Nós temos que entender que o primeiro livro de Samuel vai abranger um período de quase um século de história de Israel, do nascimento de Israel até a morte de Saul. Depois vai tendo como fundo histórico, né, o período que vai ser levantado o rei Davi, né? E aí há mais um outro período de Davi com a sua morte, para que no livro dos reis venha a ser levantado Salomão, e aí começa a história de Salomão como rei. Mas nós temos que entender que o livro de Samuel, o primeiro e o segundo, vai ocupar-se dessas transições importantes na liderança nacional. Primeiro, tanto do sacerdócio de Eli para o sacerdócio de Samuel para Saul, de Saul para Davi. Por que de Eli para Samuel? Porque temos que entender que Eli, por ser negligente na obra de Deus, houve um fato que ocorreu no livro de Números, no capítulo 25, que fez com que Deus pronunciasse uma palavra que se cumpriu lá na frente. Pois bem, quando um descendente da casa de Eleazar tomou uma atitude, quando o povo de Israel pecava com as mulheres moabitas, então Deus deu uma palavra para esse homem que a sua descendência iria se perpetuar no sacerdócio, coisa que Eli era sacerdote da casa de Itamar, que mais tarde, quando um profeta de Deus enuncia este juízo contra a casa de Eli, vai se cumprir quando Salomão, ele então destitui Abiatar, que era da casa de Itamar, cumprindo-se então a palavra de Deus. E aí levanta-se Zadok no lugar de Abiatar, que era da casa, que Zadok era da casa de Eleazar, cumprindo-se o que Deus tinha dito. Pois bem, nós vemos que o livro de Samuel, né, ele vai descrever essas transições, até porque foi um livro que foi escrito um pouco depois dos fatos decorrentes, pois, primeiro, quem escreveu era um testemunha ocular, presencialmente viu os fatos e escreveu um pouco depois dos fatos, ou seja, da divisão dos reinos, Reino Norte e Reino Sul. Por que isso? Porque no primeiro livro de Samuel, no capítulo 27, no versículo 6, está descrito uma questão sobre os reis de Judá, significando assim que o reino já estava estabelecido e dividido, né? E foram escritos realmente um pouco depois da divisão desses reinos aí. O propósito do livro de Samuel vai descrever um momento decisivo na história de Israel, em que as rédeas do governo passaram do juiz para o rei.
O livro vai relatar uma atenção muito grande, ou seja, uma expectativa do povo quanto a um rei, um soberano absoluto, né? Que o povo decidiu ter e ansiava por isso. Primeiro, porque eles viram que outras nações tinham, então eles também queriam essas questões. Os padrões teocráticos de Deus, ou seja, no qual o governo, eles com essa atitude, eles estavam desprezando o governo teocrático do Senhor. E aí Deus, né, quando Samuel se entristece, Deus fala para ele, para Samuel, que não era, eles não estavam rejeitando a Samuel, estavam rejeitando ao próprio Deus. E aí Deus entra com a palavra dizendo a Samuel que assim se fizesse. Mas Deus, como é soberano, ele então vai corrigir o erro do povo, né, que mais tarde vão enxergar isso, quando Deus levantar a Davi, que era realmente o homem a quem Deus iria levantar, e assim foi. Até porque temos que entender que a promessa é que o rei tinha que vir da casa de Judá, da tribo de Judá. E Saul era da tribo de Benjamim, né? Já por si só já entra uma questão diferente, ou seja, a vontade humana e a vontade de Deus. Nós temos que aprender a confiar nas decisões do Senhor. Pois bem, há uma visão panorâmica nesse livro que vai concentrar-se nos três grandes líderes, que é Samuel, Saul e Davi. Né? Samuel foi o último dos juízes, o primeiro a exercer esse ofício profético, né? Embora não fosse o primeiro profeta. E como homem de grande espiritualidade, né? Era dotado de um dom profético, Samuel sabiamente conduziu Israel a um avivamento no culto a Deus. Né? Lançou alicerces que situou os profetas na sua devida posição em Israel e claramente estabeleceu uma monarquia israelita como um reino teocrático e a importância que Samuel, como líder espiritual do povo de Deus, em um período de grandes mudanças na história de Israel, né, vai ultrapassar a de todos os demais. Ou seja, Saul, quando foi, quando subiu ao poder, tornou-se o primeiro rei de Israel pelo fato do povo querer um rei humano. Mas, como em todas as nações, não demorou muito para que ele revelar que não tinha aptidão espiritual para exercer aquele cargo, né, fundamental. Deus então o rejeita e vai levantar a Davi, né, como o escolhido de Deus para reinar sobre o seu povo de Israel. Né, nós vemos que essa lição aqui, essa primeira lição, vai trazer realmente esses pontos fundamentais. A autoria e a data, né? Samuel, que o seu nome significa ouvido de Deus, ouvido por Deus, né? Isso é o significado do nome de Samuel, até porque o seu nome foi dado mediante a uma situação em que Ana, ela, por ser estéril, orou muito e Deus a ouviu, né? Quando o texto diz, e Deus se lembrou de Ana, ou seja, Deus resolveu atendê-la. E quando é gerado um filho, ela então dá um nome ao menino em conformidade a uma situação, ou seja, ela só tem o filho porque Deus ouviu o seu clamor. É por isso que ela coloca o nome de Samuel, o ouvido de Deus, o ouvido por Deus. Temos também que observar aqui, né, que as profecias que aqui é relatada, esse livro vai falar sobre a questão de Davi, quando lhe é enunciado uma palavra no capítulo 7 do livro de Samuel, né? Já no segundo livro de Samuel, a partir do versículo 14, quando é lhe dito sobre uma profecia messiânica, né? O Messias viria através da sua descendência, a todos uma questão do alicerce, né, da dinastia davídica que vai ser colocado aqui, né, no qual Davi, segundo o Salmo de número 78 e o Salmo de número 89, Davi foi escolhido por Deus, né, para assim apacentar o povo, ser o governador, o rei do povo, no qual cumprindo-se assim uma palavra que Deus tinha dito a Abraão quando Deus disse que a sua descendência iria abranger do Egito ao rio Eufrates, e assim foi cumprido quando
No segundo livro de Samuel, no capítulo 8, Davi, vencendo muitas batalhas, subjugando muitos povos, estende o reino, né, de uma dimensão muito grande, cumprindo-se assim a questão da profecia que Deus tinha dito a Abraão. Notamos também que sobre os reis que foram subjugados pela Babilônia, né, como Jeoaquim e Zedequias, observe o seguinte, que no início, voltando para o início da lição, quando o escritor ele coloca que o livro de Samuel vai abranger a entrada de Canaã e também do cativeiro babilônico, ele está equivocado, porque, primeiro, o livro de Josué que trata da entrada do povo de Israel na terra prometida, né, que Josué substituiu a Moisés. E o cativeiro babilônico só se deu após a morte de Davi e a morte de Salomão, quando o reino divide-se e levanta-se muitos outros reis que acabam cometendo coisas erradas e aí vindo a ira de Deus sobre eles. Primeiro, o reino norte, né, que acaba sucumbindo no ano 722 a.C. pelo rei da Assíria, e depois vem o reino sul, subjugado pelos babilônicos em três períodos, no período 605, no período 597 e no período 586, vindo então a cumprir-se a palavra de Deus que o povo seria levado em cativeiro. E o cativeiro durou 70 anos, como bem falou o profeta Jeremias. Pois bem, então nós temos que entender que os livros de Samuel vão nos dar um quadro interessante do período abrangido por ele, né? Há muitas referências dentro de situações religiosas, inimigos eram torturados, a poligamia era muito comum nessas altas classes, muitos consideravam a fuga de Davi como uma prova de que ele tinha sido excluído da presença e do culto de Deus. A centralização no governo exerceu uma grande influência no pensamento e na prática da religião. Então veja que esse livro aqui é riquíssimo, porque o esboço desse livro vai ter muitas coisas interessantes, ou seja, essa revista tem muitas coisas para nós explorarmos, visto que o próprio esboço do livro de Samuel tem uma divisão como a oração de Ana, o filho profético de Ana, o cântico, né, a degeneração da liderança existente, essa transição de Eli para Samuel, a chamada profética de Samuel, o julgamento da casa e do ministério de Eli, a captura e o retorno da arca, um avivamento sob a liderança de Samuel, né? Então Israel vai exigir um rei, e aí muitas outras coisas, até mesmo o povo vai rejeitar a liderança dos filhos de Samuel. Então, observando esse contexto, né, então nós vemos que os livros de Samuel vão abranger essas questões e não a entrada de Canaã e o cativeiro babilônico, coisas que uma foi bem anterior a Samuel e a outra foi bem a posterior ao livro de Samuel. Tá bom? Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.